mundo está obcecado pelo poder. Poder de influenciar, de mandar, de vencer. Mas poucos entendem o preço. O quanto o poder pode ser uma prisão ou uma ferramenta. Neste vídeo, vamos explorar o olhar estoico sobre o poder. Como dominá-lo sem ser dominado. Como usá-lo sem se perder. E como, no fim, o verdadeiro poder não está fora, está dentro. Capítulo 1. O domínio invisível. O verdadeiro poder não grita, não exige aplausos, não precisa ser anunciado. Ele se revela no silêncio, naquele que não reage por impulso, naquele que escolhe e não é arrastado. O domínio de si é o único poder que ninguém pode tirar. Quando o mundo lá fora entra em colapso, o homem que se possui permanece de pé. Mas isso exige mais do que força. Exige renúncia. Renunciar à necessidade de controle externo. Renunciar à ideia de que o respeito vem da força bruta. Renunciar ao vício da validação. Aqueles que buscam o poder fora de si estão sempre em guerra, sempre ameaçados, sempre frágeis, porque o mundo muda, as pessoas mudam. E o que hoje te obedece, amanhã pode te esmagar. Mas quem domina a si mesmo não depende do vento, nem do aplauso, nem da ordem do dia. Ele comanda sua mente, seus impulsos, sua raiva, seu medo. Isso é o que os fracos mais temem, porque não há como vencer alguém que já venceu a si mesmo. Capítulo 2. A corrupção do ego. O poder revela, amplifica, exagera. Ele mostra quem a pessoa sempre foi, mas escondia. É por isso que tantos, ao conquistarem poder, se transformam. Ou melhor, se desmascaram. O ego encontra no poder um espelho. E nesse reflexo, se encanta. Se perde. A pessoa começa a acreditar que é invencível, que está acima das leis, acima das dores, acima dos outros. E esse é o começo da queda. Porque quem acredita estar acima, esquece o chão. Esquece a origem, esquece a verdade. E a verdade é brutal. Tudo o que é externo pode ser tirado. Título, influência, dinheiro, posição. Tudo isso pode evaporar em um sopro. Mas o estoico sabe disso. Ele não se apega ao que brilha. Ele se ancora no que permanece. Por isso ele é temido. Não porque é arrogante, mas porque é livre. Livre do ego. Livre da vaidade. Livre do medo de perder o que nunca lhe pertenceu. O verdadeiro poder não precisa dominar os outros. Ele apenas não se deixa dominar. Capítulo 3. Liderar sem se render. Liderar é caminhar à frente, mas sem esquecer o caminho. É influenciar, sem manipular. É ser forte, sem endurecer o coração. O estoico lidera pelo exemplo, não pelo grito, não pelo medo, mas pela coerência. Ele é o mesmo no escuro e na luz, na vitória e na queda, no aplauso e no silêncio, porque ele não se rende ao orgulho, nem à sede de poder. Ele sabe, o poder é um teste, um veneno disfarçado de recompensa, uma armadilha revestida de ouro. E por isso, ele se protege, não com muralhas, mas com princípios. Ele age com justiça, mesmo quando ninguém está olhando. Ele fala com firmeza, mesmo quando sua voz treme. Ele escolhe o que é certo, mesmo que isso custe tudo, porque ele entende. Um líder não é aquele que manda, é aquele que carrega o peso, sem corromper a alma. E nesse silêncio de escolhas difíceis, nesse fardo que ninguém vê, é que mora o verdadeiro poder. Capítulo 4. O silêncio dos fortes. O verdadeiro poderoso não grita. Ele observa, ele calcula, ele sente, mas não se desmancha. O silêncio dele não é ausência, é presença. Enquanto os fracos se exibem, ele constrói. Enquanto os outros explodem, ele escolhe o momento. Enquanto todos buscam provar algo, ele apenas é. Há uma força oculta no silêncio, uma autoridade que não precisa se afirmar. É por isso que ele incomoda, porque sua calma é insuportável para quem vive no caos. Sua serenidade é um espelho para quem está perdido. E o mais interessante é que ele não quer ser temido, nem adorado. Ele quer ser livre. O silêncio dele é liberdade. Liberdade do ego, da raiva, da vaidade. E nessa liberdade, ele reina, sem coroa, sem trono, sem precisar conquistar o que já habita dentro de si. Capítulo 5. O império interior. O mundo busca construir impérios, erguer muros.
Dominar terras, pessoas, ideias, mas o estoico constrói por dentro. Pedra por pedra, virtude por virtude. Ele sabe. O império que realmente importa é aquele que ninguém vê, onde o medo não manda, onde a raiva não reina, onde o desejo não escraviza. Nesse império, há disciplina, há clareza, há propósito. Não importa o que digam lá fora. Ele não se curva, não se vende, não se perde, porque seu reino não depende do mundo. Seu castelo não está em palácios, mas na alma. E nesse território invisível, ele é invencível. Conclusão. O último trono. O verdadeiro poder não se impõe. Ele se conquista no silêncio. Na dor. Na escolha difícil. O estoico não quer dominar o mundo. Ele quer não ser dominado por ele. Porque, no fim, tudo o que é externo pode ser tirado. Mas o que se constrói por dentro é eterno. Esse ali no lugar onde ninguém manda. Onde o caos não entra. Onde a alma permanece limpa. Que o verdadeiro trono está.